E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Lucas Galp e voltei para mais um vídeo. E como vocês puderam ver, hoje eu vou falar sobre alguns filmes que completaram 10 anos ano passado, em 2023. Que de fato, alguns filmes que completaram 10 anos são filmes que até hoje são muito comentados, são muito falados e são muito assistidos pelo público. Então hoje nós iremos saber quais são esses filmes que completaram 10 anos de lançamento. Mas antes de começar, se você curte ou gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, pois aqui eu costumo falar sobre filmes, séries e tudo sobre a cultura do cinema. Ano passado, em 2023, comentou muito sobre nostalgia, sobre lembranças de 10 anos atrás, ou seja, em 2013. E em 2013 era o auge dos cinemas, o auge dos filmes lançados, muito em questão sobrenatural, porque Annabelle foi lançado, Invocação do Mal foi lançado, e então muitos filmes na época foram muito consagrados como assim um sucessor do cinema. Mas não somente os filmes trouxeram essa lembrança, essa nostalgia no ano de 2013, mas também assim como as séries, filmes, acontecimentos da época, que eu lembro muito bem que na época de 2013 se comentava muito sobre a Copa do próximo ano, 2014. Então já se comentava outras coisas, não somente o filme, mas como eu gosto muito de filme, então provavelmente o cinema naquela época estava muito em ascensão. Então eu trouxe alguns filmes para falar sobre quais são esses filmes que trouxeram essa nostalgia, essa lembrança do ano 2013. O primeiro filme que foi muito comentado no passado foi Invocação do Mal, que foi o primeiro filme que foi lançado da franquia, que foi chamado Invocação do Mal no Brasil, mas no idioma original se chamou The Conjuring, ou a possessão, invocação, mas aqui no Brasil foi traduzido dessa forma. E quando esse filme chegou ao Brasil, se questionou muito sobre questões sobrenaturais. Tanto é que esse filme foi dirigido por James Wan e estrelado por Vera Farmiga, que protagonizou uma personagem chamada Ed Lorraine, que ela era uma pessoa que era sobrenatural, uma pessoa que entendia de espíritos nas casas das pessoas. Então esse filme foi assim um sucessor por esse motivo, por trazer um caso real, que seria o casal Ed e Lorraine, que eles iam para casa das pessoas para investigar fenômenos sobrenaturais. E quando esse filme foi para o cinema, nossa, foi assim um sucesso, tanto é que teve a sua sequência em 2016. E esse primeiro filme conta a história de uma família que se muda para uma casa distante da civilização, basicamente em uma fazenda ou em um sítio bem distante da civilização. E quando eles chegam nessa casa, algumas coisas começam a acontecer estranhamente. Só que eles não ligam muito para isso no começo. Eles ficam, é alguma coisa que aconteceu na casa, é uma bagunça, ou as crianças estão brincando na casa, e essas coisas começam a acontecer. Só que isso vai se aprofundando mais no decorrer do filme, quando os personagens começam a se sentir incomodados, quando a mãe fala assim, olha filho, foi você que mexeu naquilo ali, ou aquilo ali mexeu sozinho, e aí as crianças falam que não foram elas, mas sim uma segunda pessoa que vive na casa junto delas, só que elas não veem. E aí começa a entrar mais em suspense, em mais drama durante o filme. E aí acontece a primeira suspeita de que realmente não é ninguém da casa que está fazendo aquilo, mas sim algo sobrenatural, que no caso são coisas se mexendo e a mãe, a família vê aquilo fisicamente, vê aquilo a olho nu, que de fato não são as crianças. E aí que de fato a gente precisa chamar uma pessoa que entende daquele caso, entende daquela situação, para começar a investigação do que seria aquilo. E assim que a dupla Ed e Lorraine entram em ascensão, e aí que começa a de fato a entrar em terror o filme todo. Porque de fato eles presenciam algo maligno na casa que está atrás de uma pessoa em específica. Essa pessoa em específica é a própria mãe. E esse filme na época foi um sucesso de bilheteria, assim como eu disse que em 2016 teve a sua continuação. E esse filme também serviu de motivação para outros filmes lançados posteriormente, como o caso de Annabelle, Carol Estranha no mesmo ano. Então, assim, coisas sobrenaturais dão muito certo, porque é algo que nós não vemos regularmente, mas sim somente em filme. E esse filme foi dirigido por James Wan, que é uma das pessoas que mais protagonizou filmes que realmente foram de sucesso, como Jogos Mortais, Annabelle, e esse não ficaria de fora da lista de filmes que foram produzidos por ele. Outro filme que foi recorde de bilheteria em 2013 foi o filme chamado Carrie a Estranha, que é um remake dos anos 80, que foi também protagonizado por uma menina que tinha poderes sobrenaturais.
Esse filme conta a história de uma mãe e uma filha que vivem juntas e a mãe é uma super fanática religiosa, que possui princípios religiosos e que começa a praticar quando descobre que a sua filha tem algumas coisas estranhas. Carrie não percebe que tem poderes psíquicos até ela começar a desenvolver eles sem ela perceber, que é o caso em que ela está no quarto dela, ela começa a levitar as coisas por raiva, por fúria de algo, que ela começa a descobrir que ela não é uma pessoa tão comum assim quanto as outras pessoas da sua idade e da sua cidade. A Carrie no começo começa a sentir medo dos seus poderes, do que está fazendo. Então ela começa a pedir ajuda para sua mãe, que é muito religiosa, que percebe que aquilo pode ser algo maligno. E quando ela vai falar com a mãe dela, os poderes vão começar a se desenvolver mais. E aí que começa a entrar meio que ela controlar os seus poderes. Só que ela percebendo que a sua mãe não vai ajudar muito os seus poderes, ela começa a desenvolver por si só, que ela começa a se vingar das pessoas que lhe fizeram mal na escola. E foi nesse momento em que acontece aquela cena icônica que o balde de sangue é jogado sobre sua cabeça no seu baile de formatura. E é nesse momento que ela começa a colocar em evidência os seus poderes. E ela começa a usar ele contra as pessoas que lhe fizeram mal. E ela abusa dos poderes sem sentir nenhum medo, sem sentir um ressentimento, porque aquele momento do balde jogando em cima dela ela ficou com muita raiva daquilo. Então ela de fato precisou naquele momento usar a seu favor. No final do filme, ela percebe que os poderes tomaram conta dela e ela acaba não resistindo e acaba morrendo porque os poderes falaram mais alto do que o seu subconsciente. E como sabem, o filme foi inspirado no livro de Stephen King chamado Carrie a Estranha e foi um sucesso de bilheteria tanto no filme, tanto também no livro. E o terceiro e último filme, que também é um sucesso para muitas pessoas, também na época até hoje em dia é muito comentado, que é o filme A Maldição de Chuck, lançado em 2013, que é uma releitura daqueles acontecimentos do passado. Só que nesse caso, eles transformaram o Chuck em um assassino realmente supremo, que em muitos filmes do Chuck já mostrava ele uma figura assim caricata, engraçada, mas quando chega nesse filme você percebe que de fato o Chuck ele é um assassino atemporal que não depende de muitos filmes para poder se mostrar como um personagem assassino. E nesse filme A Maldição de Chuck conta a história da Nika, que é uma deficiente física, que ela acaba ficando sozinha após a morte da sua mãe, que cometeu suicídio. E ela precisa de alguns familiares para cuidar dela, já que ela é deficiente física, ela precisa de acompanhamento, de ajuda e de um ambiente social perto dela, para caso não aconteça o mesmo que aconteceu com a mãe dela. Só que quando algumas famílias vêm para casa dela, tem uma pessoa que traz uma encomenda escondida dentro de uma caixa para uma criança. E quando abrem essa encomenda, percebe que é o boneco Chuck, que quando ele chega na casa, aí as coisas começam a acontecer estranhamente no momento em que essa família chega. Pessoas morrem, algumas coisas começam a acontecer estranho. A Nika começa a perceber que algo de errado não está certo naquela casa. Ela precisa tomar ciência daquilo que está acontecendo. Só que muitas pessoas começam a falar que ela tá ficando doida, que ela tá ficando biruta, que aquilo que ela tá ouvindo ou vendo é coisa da imaginação dela. Até que as pessoas precisam ver para crer. Que é quando a morte de um padre acontece na janta da família, que elas percebem que alguém colocou veneno na comida e que aquela pessoa em específica morreu por alguém da casa ou da família. E aí todo mundo joga a culpa sobre a Nika, que ela é uma pessoa que realmente passou por vários problemas psicológicos, traumáticos e que ela tá tendo essas alucinações durante a vida dela. E é nesse momento que a Nika percebe que a pessoa que ela desconfia é o boneco Chuck, que percebe que tem alguma coisa estranha naquele boneco que está fazendo com que aquelas pessoas morram naquela casa. E esse filme foi lançado 10 anos após o último ser lançado, que foi Chuck, A Semente de Chuck ou Filho do Chuck, que era uma paródia. Era uma comédia, um terror, mas não era levado a sério o Chuck naquela época. E quando veio com esse novo lançamento do Chuck em 2013, aí sim as pessoas perceberam que ele era um boneco que realmente era atemporal, que era um assassino em série. E logo após esse lançamento, tiveram outro lançamento do Chuck, que foi em 2017, 2019, a recente série dele lançada em 2021, que também conta um pouco da história dele, mas foca mais nos assassinatos que ele faz. E é claro que ele não poderia passar despercebido das paródias,
paródia, das releituras, de outros lançamentos, de inspirações que o boneco Chuck pode trazer para outras pessoas em outros filmes. Bom, esse foi um dos 3 filmes lançados na época que se comentou muito ano passado, em 2023, que em 2013, quando eles foram lançados, muitas pessoas comentaram sobre como ia ser essa história e quando assistiram, a expectativa foi atendida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você já assistiu um desses 3 filmes que eu comentei, que provavelmente vocês já assistiram porque foi muito comentado na época, ou se vocês também nunca assistiram, eu recomendo assistir, porque os 3 têm uma história muito boa, tem um enredo muito bom e tem um terror muito assim que engaja as pessoas a assistirem. Então é isso e até o próximo vídeo e tchau!